Todos pensaram que ele havia morrido naquele acidente trágico, mas a verdade foi escondida. Sobrevivendo por milagre, ele foi salvo por um menino de rua que mudou seu destino. Quando reapareceu diante do país, trouxe consigo uma revelação que arruinaria tudo que sua família construiu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Capítulo 1. Quando tudo desmorona. A noite caía sobre São Paulo como um manto pesado, carregando consigo o peso das últimas horas de um dia que parecia interminável. As luzes da cidade piscavam ao longe, indiferentes ao drama que se desenrolava nas manchetes dos jornais, nos telejornais noturnos e nas redes sociais que não paravam de compartilhar a mesma notícia, devastadora. Rodrigo Tavares estava ausente. O empresário mais admirado do país, o homem que havia construído um império do zero, que empregava milhares de famílias e que era sinônimo de sucesso e integridade, havia partido em um acidente brutal na rodovia que ligava a capital ao interior. As imagens eram chocantes. Um Mercedes preto completamente destruído, as portas retorcidas como papel amassado, a lataria carbonizada ainda soltando fumaça enquanto os bombeiros lutavam para controlar as chamas que insistiam em renascer. A cena era de partir o coração. Os repórteres, com suas vozes carregadas de pesar, descreviam cada detalhe com uma reverência quase religiosa. Havia algo de irreal naquilo tudo, como se a própria vida tivesse parado para testemunhar a queda de um gigante. Nos estúdios de televisão, apresentadores de terno escuro e gravata preta relembravam a trajetória de Rodrigo com aquela solenidade reservada aos grandes momentos da história. Mostravam fotos dele quando jovem, ainda lutando para abrir sua primeira empresa, sorrindo com aquele jeito humilde que cativava a todos. Depois vinham as imagens da ascensão. A inauguração da sede da Tavares Incorporações, os prêmios de empreendedor do ano, as capas de revista, os discursos inspiradores em eventos corporativos. Era como se estivessem montando um álbum de memórias de alguém que já não pertencia mais a este mundo. E então apareciam os familiares. A esposa de Rodrigo, Fernanda Tavares, uma mulher de beleza impecável e postura sempre elegante, surgiu na frente das câmeras envolta em um vestido preto discreto, os olhos escondidos atrás de óculos escuros enormes, apesar de já ser noite. Ela falava com a voz embargada, escolhendo cada palavra com cuidado, como quem recita um texto ensaiado 1000 vezes antes de subir ao palco. Dizia coisas bonitas sobre o marido, sobre o legado que ele deixava, sobre a dor insuportável de perder o amor de sua vida. As lágrimas escorriam no momento exato, nem antes nem depois do necessário. Ela enxugava o rosto com um lenço de seda branco, sempre mantendo a compostura, sempre parecendo a viúva perfeita. Ao seu lado estava Gustavo Tavares, o irmão de Rodrigo. Os dois eram parecidos fisicamente, mas enquanto Rodrigo sempre teve um ar de seriedade temperada com bondade, Gustavo possuía um olhar mais duro, mais calculista. Ele também vestia preto, também falava sobre a tragédia com pesar, mas havia algo em seus gestos que não combinava perfeitamente com o luto. Talvez fosse a forma como seus olhos se desviavam rapidamente das câmeras, ou talvez a maneira como seus punhos se cerravam toda vez que alguém mencionava o nome do irmão. Mas ninguém prestava atenção nisso. Afinal, cada pessoa lida com a perda de um jeito diferente, não é mesmo? A comoção era nacional. Empresários, políticos, artistas, todos se manifestavam nas redes sociais prestando condolências. Flores começaram a se acumular na frente da sede da empresa, formando um mar colorido de homenagens. Cartazes escritos à mão diziam coisas como "Obrigado por acreditar no Brasil" e "Você sempre será lembrado". As pessoas choravam de verdade porque Rodrigo Tavares não era apenas um empresário rico. Ele era visto como alguém que fazia a diferença, que criava empregos, que ajudava projetos sociais, que acreditava nas pessoas. Para muitos, ele representava a prova de que era possível vencer com dignidade. Mas enquanto o país inteiro se curvava em luto, a verdade era bem diferente. Longe dos holofotes, dos jornais e das câmeras,
longe de tudo que representava a vida pública de Rodrigo Tavares, a realidade era muito mais cruel e muito mais sombria. Rodrigo não estava ausente. Rodrigo estava vivo, mas apenas tecnicamente vivo. Em uma estrada secundária esquecida nos arredores de Guarulhos, onde a vegetação crescia desordenada nas laterais e os postes de luz eram raros e espaçados, um corpo jazia no asfalto frio e úmido. A chuva havia começado a cair algumas horas antes, primeiro como uma garoa fina e depois como um dilúvio violento que lavava o sangue das pedras e transformava a terra em lama. O corpo estava caído de lado, os braços em ângulos estranhos, a roupa rasgada e suja, o rosto coberto de cortes e hematomas que já começavam a inchar. Era Rodrigo Tavares, mas ninguém sabia. Ele havia sido deixado ali para que ninguém jamais o encontrasse. A estrada era pouco movimentada, especialmente durante a noite e com aquela chuva torrencial. Carros passavam de vez em quando, mas sempre em alta velocidade, com os motoristas focados apenas em chegar logo ao destino. Ninguém olhava para os lados, ninguém parava, ninguém se importava com o que pudesse estar ali, abandonado na escuridão. Rodrigo lutava para manter os olhos abertos. Cada respiração era uma batalha. Seu corpo inteiro doía de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Sentia como se tivesse sido atropelado por um trem e depois jogado de um penhasco. As pernas não respondiam aos comandos do cérebro. Os braços mal se mexiam. A visão ia e voltava, alternando entre clareza momentânea e uma escuridão que ameaçava engoli-lo por completo. Ele tentava lembrar do que havia acontecido, mas as memórias vinham fragmentadas, como pedaços de um quebra-cabeça que ele não conseguia montar. Lembrava de estar no carro. Lembrava do Carlos, seu motorista de confiança, aquele homem que trabalhava com ele há mais de 10 anos e que sempre foi discreto, pontual e eficiente. Lembrava de terem saído da reunião mais cedo que o planejado. Lembrava de ter pegado no sono no banco de trás, cansado depois de um dia intenso de negociações. E então tinha acontecido algo estranho. Rodrigo não conseguia lembrar exatamente o que, mas lembrava da sensação. Uma freada brusca, um solavanco violento, o som de metal se retorcendo, uma dor aguda na cabeça, e depois o vazio. Quando acordou, já estava ali, jogado naquela estrada, sozinho, abandonado. E Carlos havia sumido, simplesmente sumido, como se nunca tivesse existido. Rodrigo tentou gritar, mas sua voz não saía. Tentou se arrastar, mas seus músculos não obedeciam. Tudo o que conseguia fazer era deitar ali, sentindo a chuva gelada molhar, seu corpo já entorpecido pelo frio, enquanto a consciência ia e voltava como uma luz piscando antes de apagar de vez. Ele não sabia quanto tempo havia passado. Poderiam ser minutos, poderiam ser horas. O tempo havia perdido o significado. Tudo o que existia era a dor, o frio e a certeza crescente de que aquele seria seu fim. Ali, naquela estrada esquecida, sem ninguém para testemunhar, sem ninguém para se importar. Mas então, em meio àquela escuridão total, algo mudou. Um barulho. Passos leves. Uma presença. Rodrigo forçou os olhos a se abrirem, mesmo que apenas uma fresta. Através da cortina de chuva e da névoa que turvava sua visão, ele conseguiu distinguir uma figura pequena se aproximando. Era uma criança, um menino. O garoto devia ter uns 12 ou 13 anos. Era difícil dizer com certeza na pouca luz que havia. Era magro, quase esquelético, com roupas surradas e rasgadas que pendiam frouxas em seu corpo pequeno. Os pés estavam descalços, cobertos de lama. O cabelo desgrenhado colava no rosto molhado pela chuva. Ele carregava um saco plástico nas mãos, provavelmente cheio de latas e garrafas que havia catado ao longo do dia. O menino parou quando viu o corpo no chão. Por um momento, ficou apenas olhando, como se não soubesse o que fazer. Rodrigo podia ver a expressão de medo nos olhos do garoto, misturada com algo mais, talvez curiosidade, talvez compaixão. O menino deu um passo à frente, hesitante, e depois outro. Quando chegou perto o suficiente, ele se agachou ao lado de Rodrigo. O garoto estendeu a mão trêmula
e tocou levemente o ombro do homem ferido. Rodrigo sentiu aquele toque como se fosse uma âncora, puxando-o de volta à realidade, impedindo que ele se afogasse completamente na escuridão. O menino aproximou o rosto, observando os ferimentos, os olhos arregalados com o que via. Ele murmurou algo, mas Rodrigo não conseguiu entender. Talvez fosse apenas o som da chuva abafando as palavras, ou talvez fosse sua própria consciência falhando novamente. E então, o menino fez algo extraordinário. Ao invés de fugir, ao invés de simplesmente seguir seu caminho e deixar aquele estranho à própria sorte, ele decidiu ajudar. Sem saber quem era aquele homem, sem imaginar sua importância ou seu poder, movido apenas por um instinto de humanidade que muitos adultos já haviam perdido há muito tempo, o menino decidiu que não ia deixar ninguém ali para morrer sozinho. Com uma força que parecia impossível para alguém tão franzino, o garoto começou a arrastar Rodrigo. Centímetro por centímetro, ele puxava o corpo pesado pelo asfalto molhado, parando de vez em quando para recuperar o fôlego e então recomeçando. Era um esforço hercúleo para alguém tão jovem e desnutrido, mas o menino não desistia. Havia uma determinação feroz naqueles olhos cansados, uma recusa em aceitar que aquela vida pudesse simplesmente se apagar assim. Rodrigo entrava e saía da consciência durante todo o trajeto. Às vezes abria os olhos e via o céu escuro acima dele, as gotas de chuva caindo como lágrimas infinitas. Outras vezes via apenas escuridão, mas sempre sentia o puxão constante, aquelas mãos pequenas segurando sua roupa e arrastando-o para algum lugar que ele não sabia onde era. Depois do que pareceu uma eternidade, eles finalmente chegaram. Era uma bodega abandonada, ou o que restava de uma. As paredes estavam descascadas, cobertas de grafite e musgo. Metade do teto havia desabado, deixando a chuva entrar por várias aberturas. O chão era de concreto rachado, coberto de sujeira e destroços, mas era um abrigo. Era melhor do que a estrada. O menino arrastou Rodrigo para dentro, posicionando-o em um canto onde ainda havia parte do teto intacto. Depois saiu correndo e voltou com pedaços de papelão, alguns panos velhos e até uma lona rasgada. Com aquilo, ele improvisou uma espécie de cama, colocando Rodrigo sobre as camadas de papelão para isolá-lo um pouco do chão gelado. Em seguida, o garoto procurou em seus poucos pertences. De uma sacola escondida atrás de alguns tijolos soltos, ele tirou uma garrafa plástica com água turva e um pedaço de pão duro. Sem hesitar, ele ofereceu tudo para Rodrigo. O empresário, mesmo sem forças, conseguiu beber alguns goles. A água tinha gosto estranho. Provavelmente estava contaminada, mas naquele momento era o néctar mais precioso do mundo. O menino então pegou um pano relativamente limpo, molhou com a água e começou a limpar os ferimentos de Rodrigo com cuidado, fazendo o melhor que podia com o pouco que tinha. Era uma cena que parecia impossível. O homem mais rico de São Paulo, o empresário que comandava negócios de milhões, sendo cuidado por um menino de rua que não tinha nem onde dormir. Mas ali, naquele momento, não existia diferença de classes, não existia dinheiro ou poder. Existia apenas um ser humano ajudando o outro, movido por pura compaixão. Rodrigo olhou para o menino através dos olhos semicerrados. Mesmo na penumbra, mesmo através da névoa da dor, ele conseguiu ver o rosto daquele garoto. Era um rosto marcado pela dureza da vida, pelos dias sem comida suficiente, pelas noites dormindo ao relento. Mas era também um rosto iluminado por uma bondade rara, por uma pureza que o sofrimento ainda não havia conseguido destruir completamente. O menino percebeu que Rodrigo estava olhando para ele e deu um pequeno sorriso, tímido e incerto. Foi um sorriso que dizia muitas coisas sem usar palavras. Dizia que estava tudo bem, que ele ia cuidar daquele estranho, que não precisava ter medo. Rodrigo tentou falar, tentou agradecer, mas sua voz não saía. Tudo o que conseguiu foi um movimento quase imperceptível com a cabeça, um gesto mínimo que esperava que o menino entendesse como gratidão. E o garoto entendeu. Ele acenou de volta, depois se sentou ao lado de Rodrigo, encostando as costas na parede úmida. Ficaram assim por um longo tempo, o homem ferido deitado no chão improvisado e o menino fazendo guarda ao seu lado,
como se fosse um protetor improvável, mas incrivelmente corajoso. Lá, fora, a chuva continuava caindo com força, lavando a cidade e apagando qualquer rastro do que havia acontecido naquela noite terrível. Nas televisões, os noticiários seguiam repetindo a mesma história. Rodrigo Tavares estava ausente, uma tragédia nacional, uma perda irreparável. Fernanda e Gustavo continuavam recebendo condolências, assinando documentos, reorganizando o império que agora lhes pertencia. Eles não faziam ideia de que a apenas alguns quilômetros dali, naquela bodega esquecida, o homem que achavam ter eliminado para sempre ainda respirava. Ainda lutava, ainda se agarrava à vida com a ajuda improvável de uma criança que não tinha nada, mas que estava disposta a dar tudo. A noite seguiu longa e fria. Rodrigo alternava entre momentos de lucidez e delírio. Quando estava consciente, sentia a dor lancinante em cada centímetro de seu corpo. Quando delirava, via imagens confusas, o rosto de Fernanda, frio e calculista, o olhar de Gustavo, cheio de ambição mal disfarçada, a figura de Carlos, seu motorista, aceitando algo de alguém em uma conversa que Rodrigo não deveria ter visto, mas viu. Os fragmentos de memória começavam a formar um desenho perturbador. Rodrigo lembrava agora de pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes. A insistência de Gustavo para que ele assinasse novos documentos, transferindo parte do controle da empresa. A frieza crescente de Fernanda nas últimas semanas, suas ausências cada vez mais frequentes, suas respostas evasivas quando ele perguntava onde ela havia estado. O comportamento estranho de Carlos naquela tarde, a forma como ele evitava o olhar de Rodrigo pelo retrovisor. Tudo começava a fazer sentido de uma maneira horrível e impossível de aceitar. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol atravessaram as fendas do teto destruído, Rodrigo ainda estava vivo, mal, mas vivo, e ao seu lado, dormindo sentado com a cabeça apoiada nos joelhos, estava um menino, que havia se tornado seu salvador improvável. Rodrigo olhou para aquela criança e sentiu algo que há muito tempo não sentia: esperança. Não a esperança vazia dos discursos corporativos, não a esperança fabricada das reuniões de negócios. Era uma esperança real, visceral, nascida da compreensão profunda de que ainda existiam pessoas boas no mundo. Ainda existia bondade desinteressada. Ainda existia razão para lutar. E enquanto o sol nascia sobre São Paulo, trazendo um novo dia cheio de falsas notícias e lutos fingidos, naquela bodega abandonada, nascia também uma verdade simples, mas poderosa. Rodrigo Tavares não ia desistir. Ele ia sobreviver. Ia descobrir toda a verdade. E quando chegasse a hora certa, ia fazer justiça. Não por vingança, mas porque aquele menino que o salvou merecia ver que o bem ainda podia vencer, mesmo quando tudo parecia perdido. O primeiro capítulo daquela história improvável estava apenas começando, e nem Fernanda, nem Gustavo, nem ninguém que havia conspirado contra ele poderia imaginar o que estava por vir. Capítulo 2. Fragmentos da verdade. Os dias seguintes foram uma luta constante entre a vida e a desistência. Rodrigo flutuava em um estado que não era bem consciência nem inconsciência, mas algo entre os dois. Era como estar preso em um limbo onde o tempo não fazia sentido e onde cada momento se esticava até a eternidade. A dor era sua única companheira constante, uma presença que nunca o abandonava, que o lembrava a cada segundo de que ainda estava vivo, mesmo que mal. O menino não saiu do seu lado. Ele dormia ali mesmo, no chão duro da bodega, enrolado em trapos velhos que mal o protegiam do frio da madrugada. Durante o dia, saía em busca de comida e água, sempre voltando com o pouco que conseguia. Pedaços de pão amanhecido que alguém havia jogado fora, frutas amassadas que ninguém mais queria, água de uma torneira pública que ficava a algumas quadras dali. Era pouco, muito pouco, mas era tudo o que ele tinha para oferecer. E oferecia sem reclamar, sem pedir nada em troca, sem fazer perguntas sobre quem era aquele homem ou por que ele estava naquele estado. Para o menino, bastava saber que havia alguém que precisava de ajuda.
O resto não importava. Rodrigo observava tudo aquilo através da névoa da febre e da dor. Observava como o garoto dividia com ele a última fatia de pão, mesmo que isso significasse ficar com fome. Observava como ele molhava panos com água fresca e os colocava sobre sua testa ardendo em febre, na tentativa de baixar a temperatura. Observava como ele conversava com Rodrigo, mesmo sem receber resposta, contando sobre seu dia, sobre as coisas que via nas ruas, sobre os sonhos que ainda ousava ter. Foram necessários 5 dias completos para que Rodrigo conseguisse finalmente articular uma palavra. Estava amanhecendo e o menino acabara de voltar com uma garrafa d'água e algumas bananas que havia conseguido de alguma forma. Ele se ajoelhou ao lado de Rodrigo e começou a ajudá-lo a beber, inclinando a garrafa devagar para que ele não engasgasse. E foi então que Rodrigo conseguiu sussurrar, com uma voz rouca que ele mal reconheceu como sua: "Obrigado." O menino quase deixou a garrafa cair de susto. Seus olhos se arregalaram e um sorriso enorme iluminou seu rosto magro. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça vigorosamente, como se aquela única palavra valesse mais do que qualquer discurso elaborado. A partir daquele dia, Rodrigo começou a melhorar gradualmente. A febre foi cedendo aos poucos. A visão foi ficando menos turva. Os membros foram respondendo melhor aos comandos do cérebro. Ainda estava muito longe de estar bem, mas ao menos não parecia mais que ia escorregar para o outro lado a qualquer momento. E conforme sua mente clareava, as perguntas começaram a surgir. Rodrigo precisava entender quem era aquele menino que o havia salvado. Precisava saber sua história, seu nome, como ele havia parado naquela vida de abandono. Foi em uma tarde, quando o sol entrava pelas frestas do teto, criando padrões de luz e sombra no chão empoeirado, que Rodrigo finalmente conseguiu fazer a pergunta que rondava sua mente: "Como você se chama?" O menino estava sentado perto dele, comendo devagar uma bolacha que havia conseguido de alguma forma. Ele parou de mastigar quando ouviu a voz de Rodrigo, seus olhos brilhando com a surpresa de ter alguém conversando com ele de verdade. "Lucas", respondeu ele simplesmente, com um sorriso tímido. "Me chamo Lucas." Rodrigo repetiu o nome mentalmente, gravando-o como se fosse a coisa mais importante do mundo. Lucas. O nome do menino que havia salvado sua vida quando sua própria família o havia deixado para não existir mais. "E você, senhor?" perguntou Lucas com uma curiosidade infantil que contrastava com a maturidade forçada que a vida nas ruas lhe havia imposto. "Como o senhor se chama?" Rodrigo hesitou. Será que deveria contar a verdade? Será que seria seguro? Mas ao olhar para aqueles olhos honestos, para aquele rosto que não conhecia malícia nem segundas intenções, ele decidiu que Lucas merecia saber. "Rodrigo", disse ele. "Meu nome é Rodrigo." Lucas acenou, claramente não reconhecendo o nome. Para ele, Rodrigo era apenas mais um homem ferido, não o empresário famoso cujo suposto falecimento havia abalado o país inteiro. E havia algo de libertador nisso, em ser apenas Rodrigo, sem todos os títulos e expectativas que vinham com seu sobrenome. Nos dias que se seguiram, eles conversaram muito. Ou melhor, Lucas conversava e Rodrigo ouvia, guardando cada palavra, cada detalhe sobre a vida daquele garoto extraordinário. Lucas tinha 13 anos, completaria 14 em 2 meses. Havia nascido em uma favela na zona leste de São Paulo, filho de uma mãe que trabalhava como faxineira e de um pai que havia desaparecido antes mesmo de ele nascer. A mãe havia feito o possível para criá-lo bem, trabalhando em 2, às vezes 3 empregos, sempre lutando para colocar comida na mesa e manter o menino na escola. Mas, então, há 2 anos ela havia adoecido. Lucas não entendia bem o que era. Os adultos usavam palavras complicadas que ele não conhecia, mas sabia que era algo grave, algo que fazia sua mãe definhar dia após dia, até que um dia ela simplesmente não acordou mais. Sem família e sem ter para onde ir, Lucas acabou nas ruas. Tentou ficar em abrigos, mas sempre acabava fugindo. Dizia que lá se sentia preso, vigiado, como se tivesse feito algo errado apenas por ser pobre e estar sozinho.
Nas ruas, pelo menos, ele tinha liberdade. Podia ir e vir quando quisesse, mesmo que isso significasse passar fome e frio. Ele sobrevivia catando latas e garrafas para vender em ferros velhos, fazendo pequenos bicos quando conseguia, às vezes recebendo comida de pessoas caridosas que se compadeciam de sua situação. Havia aprendido a se virar sozinho, a ser esperto, a saber onde encontrar comida e abrigo quando precisava. Aquela bodega abandonada era um de seus esconderijos favoritos. Ficava longe o suficiente do centro movimentado para que ninguém o incomodasse, mas perto o suficiente de uma avenida onde ele podia catar recicláveis. Era lá que ele guardava seus poucos pertences. Era lá que dormia nas noites mais difíceis. E tinha sido lá que ele havia trazido Rodrigo naquela noite chuvosa, agindo por instinto, sem pensar nas consequências, apenas sabendo que não podia deixar ninguém ali na estrada para não existir mais. Rodrigo ouvia tudo aquilo com um misto de admiração e tristeza. Admiração pela força daquele menino que, apesar de tudo que havia perdido e sofrido, ainda mantinha aquela bondade intacta. E tristeza por saber que existiam tantas crianças como Lucas, invisíveis para a sociedade, lutando sozinhas em um mundo que parecia não se importar. Mas também havia outra emoção crescendo dentro de Rodrigo. Culpa. Ele havia passado anos imerso em seu mundo de negócios e lucros, tão focado em expandir seu império, que havia perdido completamente o contato com a realidade da maioria das pessoas. Quantas vezes ele havia passado de carro por crianças nas ruas e simplesmente desviado o olhar, como se não fossem problema dele? Quantas vezes ele havia jantado em restaurantes caros, enquanto do outro lado da janela havia gente passando fome? Lucas havia lhe dado uma lição de humanidade que nenhum curso de MBA ou seminário corporativo jamais poderia ensinar. Conforme os dias passavam e Rodrigo ia recuperando suas forças, ele começou a observar mais atentamente o que acontecia ao redor. E foi Lucas quem começou a trazer informações que fariam tudo fazer sentido de uma forma terrível. O menino tinha o hábito de explorar os arredores, sempre atento a qualquer coisa que pudesse ser útil. E em uma dessas andanças, ele havia notado algo estranho. Havia homens rondando a área. Não eram moradores de rua como ele estava acostumado a ver, nem trabalhadores comuns. Eram homens bem vestidos, com ternos e sapatos reluzentes, claramente fora de lugar naquele bairro esquecido. Lucas contou a Rodrigo como havia se escondido atrás de um muro enquanto dois desses homens conversavam perto de um carro preto. Eles falavam baixo, olhando ao redor com nervosismo, mas o menino tinha um ouvido aguçado e conseguiu captar pedaços da conversa. Um deles dizia algo sobre ter certeza de que não havia sobreviventes. O outro respondia que sim, que estava tudo resolvido, que o corpo nunca seria encontrado. Então mencionaram algo sobre dinheiro, sobre transferências bancárias que finalmente poderiam ser feitas sem impedimentos. E então um deles disse um nome que fez o sangue de Rodrigo gelar: Gustavo. Eles disseram que Gustavo estava satisfeito com o trabalho e que haveria um bônus extra para todos os envolvidos. Quando Lucas terminou de contar, o silêncio que se instalou na bodega era pesado e opressivo. Rodrigo fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e dor que ia muito além dos ferimentos físicos. Era uma dor que cortava a alma, a dor da traição de sangue, a dor de descobrir que seu próprio irmão havia planejado seu fim. Mas por quê? Perguntou Lucas, com aquela inocência de quem ainda não havia sido completamente corrompido pela maldade do mundo. Por que alguém faria isso? Rodrigo levou um tempo para responder. Quando finalmente o fez, sua voz estava carregada de uma amargura que ele não sabia que era capaz de sentir. Por dinheiro, Lucas. Por poder. Por ganância. As mesmas coisas que fazem as pessoas esquecerem o que é certo e errado. E então, Rodrigo começou a contar sua história para o menino. Contou sobre seu império empresarial, sobre os anos de trabalho duro para construir tudo do zero. Contou sobre Gustavo, seu irmão mais novo, que sempre viveu à sua sombra, sempre ressentido por não ser o primogênito, sempre invejoso do sucesso de Rodrigo. Contou sobre Fernanda, a esposa que,
Ele amara profundamente e que agora percebia que talvez nunca tivesse correspondido esse amor da mesma forma. Lucas ouvia tudo com os olhos arregalados, tentando processar a magnitude daquela história que parecia saída de uma novela de televisão. Mas era real, terrível e dolorosamente real. Nos dias seguintes, Lucas se tornou os olhos e ouvidos de Rodrigo no mundo exterior. O menino saía todos os dias, observando discretamente aqueles homens misteriosos, anotando mentalmente tudo o que via e ouvia. Era arriscado, e Rodrigo se preocupava com a segurança do garoto, mas Lucas insistia. Dizia que depois de tudo que Rodrigo estava passando, o mínimo que ele podia fazer era ajudar, e as informações que Lucas trazia eram cada vez mais perturbadoras. Os homens continuavam aparecendo. Às vezes eram os mesmos, às vezes eram diferentes, mas todos pareciam estar procurando algo, ou verificando se realmente não havia nada ali. Lucas os ouvia mencionar novamente o nome de Gustavo, e também de uma mulher que eles chamavam de Fernanda. Falavam sobre reuniões secretas, sobre documentos assinados, sobre a facilidade com que tudo havia sido executado. Foi em uma tarde especialmente quente, quando o sol transformava a bodega em um forno, que Lucas trouxe a informação mais chocante. Ele havia seguido um dos homens até um café próximo, mantendo distância, mas sempre atento. O homem havia se encontrado com outro, e Lucas conseguiu se sentar em uma mesa próxima, fingindo estar ocupado com um livro velho que havia encontrado no lixo. E então ele ouviu. Ouviu um deles dizer que Carlos, o motorista, estava escondido em algum lugar no interior. Disseram que ele havia recebido uma quantia generosa pelo serviço prestado, mas que era melhor mantê-lo longe até que as coisas se acalmassem completamente. Um deles riu, dizendo que Carlos havia sido genial na forma como havia causado o acidente sem deixar evidências de sua participação. Lucas repetiu cada palavra para Rodrigo, observando como o rosto do homem que ele havia salvado se fechava em uma expressão de dor profunda. Não era só a dor física dos ferimentos que ainda estavam se curando. Era a dor da traição multiplicada por 3. Um irmão, uma esposa e um empregado de confiança, todos unidos em uma conspiração para eliminá-lo. "E por que te deixaram vivo?" perguntou Lucas, sua voz pequena quebrando o silêncio pesado que havia se instalado. Rodrigo pensou por um longo momento antes de responder. "Eles não sabem que estou vivo, Lucas. Eles acham que me deixaram lá para não existir mais. Deve ter sido por isso que não confirmaram. Foram embora acreditando que eu não sobreviveria. E se você não tivesse me encontrado, eles estariam certos." O menino se aproximou e tocou gentilmente o ombro de Rodrigo. Um gesto simples, mas carregado de significado. "Mas eu te encontrei", disse ele com convicção. "E você vai ficar bem. A gente vai descobrir tudo e vai fazer o que é certo." Rodrigo olhou para aquele garoto de 13 anos, para aquela criança que deveria estar, preocupada apenas com brincadeiras e escola, mas que em vez disso estava ali, cuidando de um estranho e se arriscando para ajudá-lo a desvendar uma conspiração perigosa. E sentiu seu coração se apertar com uma emoção que há muito tempo não sentia. Amor verdadeiro, não o amor interesseiro e condicionado que recebia dos que o cercavam, mas o amor puro e desinteressado de quem dá sem esperar nada em troca. "Você é corajoso, Lucas", disse Rodrigo, sua voz embargada. "Mais corajoso do que muitos homens adultos que conheço." Lucas deu de ombros, como se aquilo não fosse grande coisa. "Minha mãe sempre dizia que a gente tem que ajudar quando pode. Ela dizia que o mundo só fica melhor se cada um fizer sua parte, mesmo que seja pequena." Rodrigo sentiu os olhos arderem. A mãe de Lucas, uma mulher que ele nunca conheceria, que havia trabalhado até a exaustão para dar uma vida digna ao filho, havia conseguido ensinar ao menino valores que muitas pessoas ricas e poderosas nunca aprenderiam. "Ela tinha razão", disse Rodrigo. "Sua mãe era uma mulher sábia." Lucas sorriu, um sorriso triste, mas orgulhoso. "Era assim. Eu sinto falta dela todo dia." Ficaram em silêncio. Por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina frenética,
indiferente ao drama que se desenrolava naquela bodega esquecida. As notícias sobre Rodrigo Tavares já haviam saído dos principais noticiários, substituídas por outros escândalos e tragédias mais recentes. Para o mundo, ele já era apenas uma lembrança, um obituário arquivado, uma história triste que as pessoas comentavam de passagem, mas que logo esqueciam. Mas ali, naquele esconderijo improvável, Rodrigo estava muito vivo. E mais do que isso, estava começando a planejar. Não era hora ainda de revelar que havia sobrevivido. Era preciso ser paciente, estratégico. Era preciso juntar provas irrefutáveis antes de fazer qualquer movimento. E para isso, ele precisaria de ajuda. Foi então que Rodrigo se lembrou do Dr. Augusto Mendes, um velho amigo dos tempos de faculdade. Augusto era médico, um cirurgião respeitado que havia se afastado dos holofotes após se aposentar alguns anos antes. Mas, mais importante do que isso, Augusto era alguém em quem Rodrigo podia confiar cegamente. Eles haviam passado por muita coisa juntos, e Rodrigo sabia que, se havia uma pessoa no mundo que o ajudaria sem fazer perguntas inconvenientes, era ele. O problema era como contatá-lo sem alertar os traidores. Qualquer ligação telefônica podia ser rastreada. Qualquer mensagem podia ser interceptada. Rodrigo precisava pensar em uma forma segura de se comunicar. E foi Lucas, mais uma vez, quem trouxe a solução. O menino conhecia um senhor que trabalhava em um sebo próximo, um lugar onde vendiam livros usados. O homem era bondoso. Sempre dava livros velhos para Lucas ler quando ele aparecia por lá. Lucas sugeriu que poderia pedir para o homem fazer uma ligação anônima para o Dr. Augusto, marcando um encontro discreto em um lugar que apenas Rodrigo e o médico conheciam. Era arriscado, mas era a melhor opção que tinham. E assim, no 15º dia desde o acidente, o plano foi colocado em ação. Lucas saiu cedo naquela manhã, levando consigo um pedaço de papel onde Rodrigo havia rabiscado instruções precisas. O menino voltou horas depois trazendo a notícia de que a ligação havia sido feita e que o Dr. Augusto havia concordado em comparecer ao local indicado naquela mesma noite. Rodrigo sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Augusto era a chave para sua recuperação completa. Com tratamento médico adequado, ele poderia acelerar sua cura e começar a trabalhar mais, ativamente em seu plano de revelar a verdade. Quando a noite caiu, Rodrigo fez algo que não fazia há semanas. Ele se levantou. Suas pernas tremiam como gelatina e a dor era intensa. Mas ele conseguiu ficar de pé. Lucas ficou ao seu lado, pronto para ampará-lo se ele caísse. Juntos, lentamente, eles saíram da bodega pela primeira vez. O ar fresco da noite paulistana nunca havia parecido tão revigorante. Rodrigo respirou fundo, enchendo os pulmões com aquele ar que sabia a liberdade e a segunda chance. O local de encontro era um pequeno parque abandonado, a poucos quarteirões dali. Lucas havia checado antes para ter certeza de que estava deserto. E lá, sentado em um banco, sob a luz fraca de um poste, estava o Dr. Augusto. O médico se levantou assim que os viu se aproximando. Sua expressão passou de confusão para choque absoluto quando reconheceu Rodrigo. Ele correu até eles, seus olhos não acreditando no que viam. "Rodrigo, meu Deus! Rodrigo!" ele sussurrou, a voz trêmula. "Eu pensei. Todos nós pensamos que você estava, que você havia partido." Rodrigo sorriu fracamente, apoiado em Lucas. "Quase, Augusto. Eu quase não estou mais aqui. Mas este menino me salvou. E agora eu preciso da sua ajuda." Capítulo 3. A colheita das provas. O Dr. Augusto Mendes não fez perguntas naquela primeira noite. Sua prioridade era avaliar o estado de Rodrigo e iniciar um tratamento adequado o mais rápido possível. Com mãos experientes e olhar clínico, ele examinou cada ferimento, cada hematoma, cada osso que ainda doía ao toque. O diagnóstico não era animador, mas também não era uma sentença definitiva. Rodrigo havia sofrido múltiplas fraturas nas costelas, um traumatismo craniano moderado, diversos cortes profundos e uma contusão grave no quadril. O fato de estar vivo e consciente após
2 semanas sem tratamento adequado beirava o milagroso. Vou precisar trazer alguns suprimentos, disse Augusto, ainda processando a situação toda. Antibióticos, analgésicos, material para curativos adequados. Não posso levá-lo para um hospital, imagino. Rodrigo balançou a cabeça negativamente. Qualquer movimentação oficial alertaria exatamente as pessoas erradas. Entendo, respondeu o médico, sem pressionar por explicações. Vou cuidar de tudo discretamente, mas você precisará de tempo, Rodrigo, tempo e repouso. Não vai ser uma recuperação rápida. Foi assim que começou uma nova fase naquela história improvável. O Dr. Augusto se tornou o terceiro membro daquela aliança secreta, visitando a bodega todas as noites, sempre discreto, sempre trazendo o necessário para tratar Rodrigo adequadamente. Ele nunca chegava no mesmo horário, nunca usava o mesmo caminho 2 vezes, sempre verificava se não estava sendo seguido. Era um homem de ciência, mas também era um homem que entendia a gravidade da situação. Com o tratamento adequado, a recuperação de Rodrigo acelerou significativamente. As febres pararam, os ferimentos começaram a cicatrizar corretamente. As dores, embora ainda presentes, foram se tornando mais controláveis com a medicação que Augusto trazia. Em 3 semanas, Rodrigo já conseguia caminhar sem apoio, embora ainda mancasse e precisasse fazer pausas frequentes para descansar. E conforme seu corpo se curava, sua mente também se fortalecia. Rodrigo começou a traçar um plano meticuloso. Não bastava sobreviver. Não bastava simplesmente reaparecer e gritar para o mundo que estava vivo. Ele precisava de provas concretas, irrefutáveis, que expusessem não apenas a traição, mas toda a extensão da conspiração que havia sido montada contra ele. Lucas continuava sendo seus olhos e ouvidos nas ruas. O menino havia desenvolvido uma habilidade impressionante para observar sem ser notado, para ouvir conversas sem chamar atenção, para seguir pessoas sem levantar suspeitas. Era como se a vida difícil nas ruas tivesse lhe ensinado habilidades que agora se mostravam inestimáveis. Foi através de Lucas que Rodrigo descobriu que Fernanda e Gustavo haviam se mudado para sua casa, alegando que era doloroso demais para a viúva continuar morando na residência anterior, cheia de lembranças. A verdade, Rodrigo sabia, era que aquela casa era 3 vezes maior e muito mais luxuosa. Os dois já haviam assumido completamente o controle de seu império, assinando documentos que transferiam ações e propriedades para seus nomes. Lucas também descobriu onde Carlos, o motorista traidor, estava escondido. Era um pequeno sítio no interior de São Paulo, a cerca de 2 horas da capital. O homem estava vivendo tranquilamente com o dinheiro que havia recebido pela traição, achando que estava seguro, que seu papel naquela história terrível nunca seria descoberto. Mas descobrir não era suficiente. Rodrigo precisava de provas tangíveis, e foi aí que o Dr. Augusto teve uma ideia. Augusto tinha um sobrinho que trabalhava com tecnologia, um jovem brilhante especializado em segurança digital e recuperação de dados. O rapaz, chamado Daniel, era discreto e leal à família. Augusto sugeriu que ele poderia ajudar Rodrigo a acessar remotamente sistemas que conteriam as evidências necessárias. Rodrigo hesitou no começo. Envolver mais uma pessoa significava mais risco, mas logo percebeu que não tinha escolha. Ele não tinha as habilidades técnicas necessárias para fazer isso sozinho, e tempo era algo que ele não tinha de sobra. Daniel foi introduzido ao plano com cuidado. O jovem, na casa dos 25 anos, ficou inicialmente chocado ao descobrir que Rodrigo Tavares estava vivo, mas rapidamente entendeu a gravidade da situação e se comprometeu a ajudar. Havia algo nele, uma indignação moral diante da injustiça, que o fazia querer ver aquela história terminar da forma certa. Foi estabelecido um pequeno centro de operações dentro da bodega. Daniel trouxe um laptop velho, mas funcional, alimentado por uma bateria portátil que ele recarregava diariamente. Com aquele equipamento simples, ele começou a trabalhar sua mágica digital. A primeira investida foi nos sistemas bancários. Daniel conseguiu acessar discretamente as contas de Gustavo e Fernanda, traçando um mapa detalhado de todas as movimentações financeiras suspeitas que haviam ocorrido nas últimas semanas.
transferências milionárias feitas dias após o suposto falecimento de Rodrigo, depósitos em contas offshore, pagamentos para empresas fantasmas que, com um pouco mais de investigação, revelaram estar ligadas a Carlos e aos homens que Lucas havia visto, rondando a área. Era como montar um quebra-cabeça macabro. Cada peça revelava um pouco mais da trama cuidadosamente construída. Rodrigo olhava para aqueles números na tela do laptop e sentia uma mistura de raiva e incredulidade. Eram milhões de reais sendo desviados, patrimônio que ele havia construído ao longo de décadas, sendo saqueado por pessoas em quem confiara. Mas as provas financeiras, por mais condenatórias que fossem, não eram suficientes. Rodrigo queria mais. Queria capturar a voz dos traidores, queria gravar suas confissões, queria evidências que fossem impossíveis de serem negadas ou justificadas. E foi assim que surgiu a ideia mais ousada do plano. Daniel descobriu que Gustavo e Fernanda costumavam se reunir todas as quartas-feiras no escritório que antes pertencia a Rodrigo, agora totalmente sob controle deles. As reuniões aconteciam sempre tarde da noite, quando já não havia mais funcionários na sede da empresa. Era ali que eles discutiam seus planos, que revisavam seus esquemas, que se congratulavam pelo sucesso de sua traição. Daniel sugeriu que poderia hackear o sistema de segurança do prédio e ativar remotamente os microfones dos interfones e das câmeras de vigilância. Seria possível gravar tudo o que fosse dito naquelas reuniões sem que ninguém suspeitasse de nada. Era arriscado. Se fossem descobertos, todo o plano iria por água abaixo. Mas Rodrigo sabia que precisava daquela evidência. Precisava ouvir da boca dos traidores a confirmação do que havia feito, os detalhes da conspiração, a verdade nua e crua, sem filtros ou desculpas. A operação foi planejada com cuidado meticuloso. Daniel passaria a madrugada toda trabalhando para garantir que o acesso fosse feito de forma que não deixasse rastros. Rodrigo, Lucas e Augusto esperariam na bodega, prontos para agir caso algo desse errado. A primeira quarta-feira foi um teste. Daniel conseguiu ativar o sistema sem problemas, mas Gustavo e Fernanda mal conversaram naquele dia, focados apenas em revisar documentos e assinar papéis. Nada de valor foi gravado. Na segunda semana, eles tiveram mais sorte. Carlos havia aparecido para aquela reunião, vindo do interior especialmente para isso. E ali, naquele escritório, que antes era o santuário de Rodrigo, os três conspiradores conversaram livremente, achando que estavam completamente seguros. Rodrigo ouviu tudo através de fones de ouvido conectados ao laptop. Cada palavra era uma facada em seu coração, mas ele forçou-se a continuar ouvindo, a gravar cada segundo daquela conversa monstruosa. Gustavo falava com uma animação que Rodrigo nunca havia visto no irmão antes. Ele ria, contava piadas sobre como tudo havia sido mais fácil do que imaginavam. Dizia que Rodrigo sempre fora ingênuo demais, confiante demais, que nunca suspeitara de nada, mesmo quando as evidências estavam bem na frente de seu nariz. Fernanda complementava, sua voz fria e calculista. Ela falava sobre como havia sido fácil manipular Rodrigo emocionalmente, fazer com que ele assinasse documentos importantes sem ler com atenção, distraí-lo com promessas de renovação do casamento, enquanto ela e Gustavo preparavam tudo nos bastidores. E Carlos, o motorista que Rodrigo havia confiado com sua vida literalmente, contava os detalhes do acidente como se fosse uma anedota engraçada. Como havia adulterado os freios do carro dias antes, como havia escolhido aquela estrada específica porque sabia que era pouco movimentada, como havia fingido estar machucado também, gritando por socorro, apenas para ter certeza de que ninguém suspeitaria dele. Ele também confessou que havia voltado horas depois, assim que a chuva passou, para verificar se o corpo ainda estava lá. Quando não encontrou Rodrigo, assumiu que animais selvagens ou alguém havia levado o corpo e decidiu que era melhor não mencionar isso para Gustavo e Fernanda. Afinal, o resultado final era o mesmo. Rodrigo estava sumido e todos acreditavam que ele havia partido. A gravação durou quase 2 horas. Quando finalmente terminou, Rodrigo estava com os olhos vermelhos, não de lágrimas, mas de raiva pura e controlada. Ele havia ouvido tudo. Tinha agora nas mãos uma confissão completa, detalhada,
gravada em áudio digital de alta qualidade. Mas ainda não era hora de agir. Havia mais um elemento que Rodrigo queria adicionar ao seu dossiê de evidências. Através de Daniel, ele conseguiu acessar os e-mails pessoais de Fernanda e Gustavo. Ali encontrou mensagens trocadas entre eles nos meses anteriores ao acidente, planejando cada detalhe, discutindo como dividiriam o império, até fazendo piadas sobre como seria a reação do público quando a notícia fosse divulgada. Havia também e-mails para advogados, instruindo-os sobre como preparar documentos que facilitariam a transferência de ativos. Mensagens para consultores financeiros sobre a melhor forma de movimentar grandes quantias sem despertar suspeitas das autoridades. Um verdadeiro manual de como cometer uma traição elaborada e tentar sair impune. Cada prova era cuidadosamente copiada, arquivada, preparada para a apresentação final. Daniel criou múltiplas cópias de backup, guardadas em diferentes locais e dispositivos. Não podia haver risco de perder aquelas evidências. Enquanto isso, Rodrigo também estava trabalhando em outro aspecto de seu plano: preparar seu retorno físico. Ele precisava estar forte o suficiente para aguentar a maratona emocional que viria quando finalmente se revelasse. Augusto o ajudava com exercícios de fisioterapia improvisada, fortalecendo os músculos atrofiados, trabalhando a mobilidade que havia sido comprometida pelos ferimentos. Lucas, sempre prestativo, havia conseguido roupas adequadas para Rodrigo. Não eram ternos de grife como ele estava acostumado a usar, mas eram limpas e dignas. O menino também havia se encarregado de deixar o empresário apresentável, ajudando-o a cortar o cabelo e a parar a barba que havia crescido descontroladamente durante as semanas de recuperação. Era impressionante ver como aquele garoto de 13 anos havia assumido tantas responsabilidades. Ele organizava o esconderijo, mantinha tudo limpo dentro do possível, garantia que sempre houvesse água e comida. Mas mais do que as tarefas práticas, Lucas oferecia algo que Rodrigo não sabia que precisava tanto: companheirismo genuíno. Eles conversavam muito durante aqueles dias. Rodrigo contava histórias de sua vida, mas não as versões glamourizadas que sempre apareciam nas revistas. Ele contava sobre os desafios reais, os fracassos que precederam os sucessos, os momentos de dúvida e medo que nunca admitira publicamente. E Lucas ouvia tudo com atenção, às vezes fazendo perguntas insightful que surpreendiam Rodrigo com sua maturidade. O menino também começou a falar mais sobre sua mãe, sobre as lições que ela havia lhe ensinado, sobre os sonhos que ela tinha para o futuro dele. Sonhos simples, mas profundos: que ele estudasse, que tivesse uma profissão digna, que fosse um homem bom. Ela sempre dizia que não importava se ele ficasse rico ou pobre, desde que mantivesse sua integridade intacta. Ouvindo aquilo, Rodrigo se deu conta de algo fundamental. A mãe de Lucas, uma mulher que provavelmente nunca teve muito mais do que o necessário para sobreviver, havia conseguido criar um filho melhor, mais íntegro e mais humano do que ele próprio havia sido durante grande parte de sua vida. Ela havia dado ao garoto valores que todo o dinheiro do mundo não podia comprar. E Rodrigo fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Quando tudo aquilo terminasse, quando a verdade viesse à tona e ele recuperasse seu lugar no mundo, ele garantiria que Lucas teria tudo o que sua mãe sonhara para ele, não por pena, não por caridade, mas porque o menino merecia, porque ele havia provado através de suas ações desinteressadas que era digno de todas as oportunidades que a vida pudesse oferecer. Passaram-se mais 3 semanas de preparação meticulosa. Rodrigo agora estava quase completamente recuperado fisicamente. As dores ainda existiam, mas eram controláveis. Ele conseguia andar normalmente, falar com clareza, pensar com a mesma acuidade que sempre teve. O dossiê de provas estava completo. Gravações de áudio, documentos financeiros, e-mails comprometedores, tudo meticulosamente organizado e preparado para ser apresentado, de forma que fosse impossível contestar ou refutar. Chegara a hora de planejar o retorno. Rodrigo queria que fosse algo público, algo que não deixasse dúvidas, algo que forçasse os traidores
a encararem as consequências de seus atos diante do país inteiro. Ele decidiu que organizaria uma conferência de imprensa, convocando os principais veículos de comunicação para o que seria anunciado como um importante pronunciamento sobre o futuro da Tavares Incorporações. Gustavo e Fernanda certamente compareceriam, achando que seria apenas mais uma oportunidade de consolidarem sua posição como novos líderes da empresa. Não fariam ideia do que os esperava. Daniel seria responsável por garantir que tudo fosse transmitido ao vivo, sem possibilidade de censura ou interrupção. Ele já havia entrado em contato com jornalistas confiáveis, plantando a semente de que algo grande estava para acontecer, garantindo que a cobertura seria máxima. Augusto se encarregaria de estar presente, não apenas como apoio moral, mas também como testemunha médica, alguém que poderia atestar o estado de Rodrigo quando foi encontrado e o tratamento que foi necessário para salvá-lo. E Lucas, o menino que havia iniciado tudo aquilo com um simples ato de bondade, também estaria lá. Rodrigo fazia questão absoluta disso. O país precisava conhecer aquele garoto extraordinário. Precisava saber que havia sido uma criança que salvara um dos homens mais poderosos do país quando sua própria família o havia traído. Na noite anterior à conferência programada, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou acordado, olhando para o teto rachado da bodega que havia sido seu refúgio durante tantas semanas. Pensou em tudo o que havia passado, em como sua vida havia mudado de forma tão drástica e inesperada. Havia algo de libertador em tudo aquilo, percebeu? Sim, havia sido uma experiência terrível e dolorosa. Sim, havia descoberto traições que jamais imaginou serem possíveis. Mas também havia descoberto verdades sobre si mesmo, sobre o que realmente importava na vida, sobre o valor das conexões humanas genuínas. Lucas dormia perto dele, enrolado em um cobertor que Augusto havia trazido. O menino tinha um sono tranquilo, o sono de quem sabe que fez o certo, de quem pode descansar com a consciência em paz. Rodrigo olhou para ele e sentiu um amor paternal que nunca experimentara antes, nem mesmo quando considerava a possibilidade de ter filhos com Fernanda. Este menino mudou minha vida, pensou Rodrigo. Me salvou de uma forma que vai muito além do físico. Me mostrou que ainda havia bondade no mundo, que ainda havia esperança, que ainda havia razão para acreditar nas pessoas. E amanhã, o mundo inteiro saberia da história de Lucas. O país conheceria o garoto que salvou Rodrigo Tavares. E Rodrigo faria questão de que a vida de Lucas mudasse para sempre, da mesma forma que Lucas havia mudado a sua. Quando o sol nasceu naquela última manhã na bodega, Rodrigo sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Era hora de voltar. Era hora de enfrentar os traidores. Era hora de fazer justiça. Lucas acordou e sorriu ao vê-lo já vestido e preparado. O menino também se arrumou rapidamente, vestindo as roupas novas que Daniel havia trazido para ele. Eram simples, mas dignas, perfeitas para a ocasião. Estou com medo, confessou Lucas enquanto eles se preparavam para sair. Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura do menino e colocou as mãos em seus ombros. Eu também estou, Lucas, mas o medo só nos paralisa se deixarmos. E nós não vamos deixar. Vamos lá, vamos contar a verdade e vamos mostrar que o bem ainda pode vencer. O menino acenou, sua expressão se tornando mais determinada. Juntos, eles saíram da bodega pela última vez. Daniel já os esperava com um carro discreto. Augusto estava no banco de trás, nervoso mas preparado, enquanto o veículo seguia pelas ruas de São Paulo em direção ao local da conferência. Rodrigo olhou pela janela, observando a cidade que tantas vezes havia atravessado sem realmente ver. Agora, depois de tudo o que passou, cada detalhe parecia diferente, mais real, mais significativo. O jogo estava prestes a virar, e Rodrigo Tavares estava pronto para sua ressurreição. Capítulo 4. O retorno da verdade. O auditório do Hotel Grand Palladium, no coração de São Paulo, estava lotado. Câmeras de todos os principais canais de televisão estavam posicionadas estrategicamente, prontas para capturar cada momento daquilo que havia sido anunciado
como uma importante conferência sobre o futuro da Tavares. Incorporações. Jornalistas ocupavam as primeiras fileiras, seus gravadores e notebooks prontos. Empresários, curiosos e até alguns políticos haviam comparecido, intrigados com o mistério que cercava aquele evento. Nas primeiras fileiras, destacando-se pela postura impecável e pelas roupas de luto que ainda vestiam, estavam Fernanda e Gustavo Tavares. Ela usava um vestido preto elegante, discreto, mas claramente caro. Ele vestia um terno escuro, a gravata perfeitamente alinhada. Ambos exibiam aquela expressão de solenidade estudada que haviam aperfeiçoado nas últimas semanas, a máscara de viúva e irmão enlutado que enganara o país inteiro. Gustavo conversava em voz baixa com Fernanda, especulando sobre o motivo daquela convocação. Haviam sido informados por seus advogados que era necessário comparecer, que havia questões legais a serem resolvidas publicamente sobre a sucessão da empresa. Nenhum dos dois suspeitava de nada. Afinal, Rodrigo estava definitivamente fora de cena. Eles haviam visto o carro destruído, haviam organizado o funeral simbólico, haviam chorado lágrimas falsas diante das câmeras. Tudo estava resolvido. Ou assim eles pensavam. Nos bastidores, em uma sala reservada longe dos olhares curiosos, Rodrigo fazia os últimos ajustes em sua apresentação. Ele estava nervoso, não podia negar. Suas mãos tremiam levemente enquanto revisava os documentos que logo apresentaria. Mas não era nervosismo de medo. Era a adrenalina de quem está prestes a fazer justiça, a energia quase elétrica que precede um momento histórico. Lucas estava ao seu lado, vestido com as roupas simples mas dignas que Daniel havia providenciado. O menino segurava a mão de Rodrigo, oferecendo aquele apoio silencioso que se tornara tão essencial nas últimas semanas. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e orgulho. Ele sabia o que estava prestes a acontecer, e mesmo assustado sabia que era o certo a fazer. Dr. Augusto verificava pela última vez os documentos médicos que atestavam o estado em que Rodrigo havia sido encontrado. Daniel fazia os ajustes finais no sistema de transmissão, garantindo que tudo seria transmitido ao vivo sem possibilidade de interrupção. Cada detalhe havia sido planejado meticulosamente. Às 3h em ponto, as luzes do auditório se apagaram parcialmente. Um murmúrio de expectativa percorreu a plateia. As câmeras se ajustaram, focando no palco onde um púlpito havia sido instalado, ladeado por 2 telas enormes onde seriam projetadas as evidências. O apresentador do evento, um advogado da empresa que não tinha conhecimento do que estava prestes a acontecer, subiu ao palco e iniciou sua fala protocolar, agradecendo a presença de todos e explicando que haveria um pronunciamento importante sobre o futuro da Tavares Incorporações. E então ele disse as palavras que fariam o evento entrar para a história. É com grande surpresa e alegria que anuncio a vocês que quem fará este pronunciamento é alguém que todos nós pensávamos ter perdido tragicamente. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Tavares. O silêncio que se instalou no auditório foi absoluto. Era possível ouvir uma agulha cair. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Todos os olhos estavam fixos na lateral do palco, de onde deveria surgir o apresentador. Fernanda sentiu seu coração parar. Suas mãos, que antes descansavam elegantemente sobre o colo, se crisparam, as unhas afundando na palma. Ao seu lado, Gustavo estava rígido, seu rosto perdendo toda a cor. Os dois trocaram um olhar de pânico puro, mas não tiveram tempo de processar o que aquilo significava. Porque naquele momento, caminhando com firmeza e dignidade, Rodrigo Tavares entrou no palco. Era ele. Inegavelmente, incontestavelmente ele. Um pouco mais magro, com algumas cicatrizes visíveis no rosto, mas definitivamente vivo e presente. Ele usava um terno simples mas elegante, sua postura ereta e confiante. Ao seu lado, segurando sua mão com uma coragem impressionante para alguém tão jovem, estava Lucas. O auditório explodiu. Repórteres se levantaram de suas cadeiras gritando perguntas. Câmeras disparavam flashes incessantemente. Pessoas choravam,
Outras gritavam de surpresa e alegria. Era um caos controlado de emoções intensas. Fernanda estava paralisada, sua máscara de viúva perfeita rachando visivelmente. Gustavo tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. Ele caiu de volta na cadeira, o rosto agora não apenas pálido, mas com um tom esverdeado de náusea. Rodrigo levantou a mão, pedindo silêncio. Levou alguns minutos, mas eventualmente a multidão se acalmou o suficiente para que ele pudesse falar. Sua voz, quando finalmente saiu, era firme e clara, amplificada pelo sistema de som de última geração do auditório. "Boa tarde a todos", começou ele, sua voz carregada de emoção controlada. "Sei que minha presença aqui hoje causa surpresa. Eu mesmo ainda tenho dificuldade em acreditar que estou vivo e capaz de falar com vocês." Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. O silêncio era tão intenso que era possível ouvir o zumbido das câmeras. "Vocês devem estar se perguntando onde eu estive nas últimas semanas, como sobrevivi ao acidente que foi noticiado nacionalmente. E eu estou aqui hoje para contar a vocês a verdade. Toda a verdade. Sem omissões, sem meias palavras." Rodrigo respirou fundo, seus olhos varrendo o auditório até pousarem em Fernanda e Gustavo. O olhar que ele lhes dirigiu não era de ódio, mas de uma tristeza profunda misturada com determinação. "O acidente que vocês viram nos jornais não foi um acidente", disse ele, e a sala inteira prendeu a respiração. "Foi uma tentativa deliberada e planejada de tirar minha vida. Uma conspiração elaborada por pessoas em quem eu confiava mais do que em qualquer outra no mundo." As câmeras imediatamente focaram em Fernanda e Gustavo. Os dois estavam visivelmente em choque, Fernanda tentando manter alguma compostura, enquanto Gustavo parecia à beira de um colapso. Rodrigo acenou para Daniel, que estava controlando a apresentação. A primeira tela se iluminou, mostrando documentos financeiros detalhados. "Estas são evidências de transferências bancárias realizadas dias após minha suposta ausência definitiva", explicou Rodrigo, sua voz firme. "Milhões de reais movimentados de contas da empresa para contas pessoais, para offshores, para empresas fantasmas. Tudo isso enquanto o país me chorava." Os jornalistas rabiscavam freneticamente em seus cadernos. As câmeras de televisão capturavam cada detalhe dos documentos projetados. "Mas isso é só o começo", continuou Rodrigo, "porque eu não vim aqui hoje apenas com provas financeiras. Eu vim com algo muito mais poderoso. Eu vim com a verdade nua e crua, gravada nas próprias palavras dos conspiradores." Ele fez outro sinal para Daniel. Os alto-falantes do auditório começaram a reproduzir o áudio daquela reunião gravada semanas antes. A voz de Gustavo ecoou pelo espaço, clara e inconfundível, rindo enquanto descrevia como havia sido fácil enganar Rodrigo. Depois veio a voz de Fernanda, fria e calculista, detalhando como havia manipulado emocionalmente o marido. E finalmente Carlos, o motorista, confessando os detalhes técnicos de como havia sabotado o carro. O áudio durou 10 minutos. 10 minutos que pareceram uma eternidade. Quando finalmente terminou, o silêncio no auditório era sepulcral. Não era apenas choque, era horror, repulsa, indignação. Fernanda havia escondido o rosto entre as mãos. Gustavo estava curvado sobre si mesmo, como se tivesse sido socado no estômago. Não havia como negar, como justificar. Suas próprias vozes os condenavam de forma irrefutável. Rodrigo continuou, sua voz agora carregada de uma emoção mais profunda. "Mas esta história não é apenas sobre traição e ganância. É também sobre bondade, sobre compaixão, sobre o lado humano que ainda existe mesmo nos lugares mais improváveis." Ele se virou para Lucas, colocando a mão no ombro do menino com carinho e orgulho. "Quando fui abandonado naquela estrada, deixado para não existir mais, eu teria realmente partido se não fosse por este garoto extraordinário. Lucas me encontrou quando eu já estava inconsciente, gravemente ferido, sem chances reais de sobrevivência. E ele, uma criança que vive nas ruas, que não tem praticamente nada seu, decidiu me ajudar." A voz de Rodrigo falhou por um momento. Ele limpou a garganta, os olhos brilhando com lágrimas que não tentava mais esconder. "Lucas me arrastou para um abrigo. Cuidou de mim com o pouco que tinha.
Dividiu comigo sua comida e água, mesmo que isso significasse passar fome. Limpou meus ferimentos, ficou ao meu lado dia e noite, me protegeu quando eu estava completamente vulnerável. E ele fez tudo isso sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca. Ele me salvou simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Lucas estava chorando silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto magro. Mas eram lágrimas de emoção, de orgulho, de alívio por finalmente ver a verdade sendo contada. A plateia estava completamente absorta. Muitos também choravam. Havia algo de profundamente comovente naquela história, um contraste brutal entre a ganância dos poderosos e a bondade desinteressada de uma criança. Rodrigo pegou um lenço e gentilmente enxugou as lágrimas de Lucas antes de continuar. Enquanto minha própria família tramava minha eliminação pelo dinheiro e poder que eu deixaria para trás, foi esta criança, que não tinha nada, quem me deu tudo. Ele me deu esperança, me deu razão para lutar, me mostrou que ainda existe bondade genuína no mundo. Ele se virou novamente para a plateia, sua expressão agora mais séria. Hoje eu não vim aqui apenas para expor uma conspiração, embora isso seja necessário e justo. Vim também para fazer um anúncio que é mais importante do que qualquer negócio ou transação financeira que eu já fiz em toda a minha carreira. Rodrigo se ajoelhou ao lado de Lucas, ficando na altura do menino. Ele segurou ambas as mãos do garoto, olhando diretamente em seus olhos. Lucas, você me salvou de uma forma que vai muito além do físico. Você me mostrou o que realmente importa na vida. E por isso, diante de todo este país, eu quero dizer que você não é apenas meu salvador. Você é minha família, minha verdadeira família. O menino soluçou, jogando os braços em volta de Rodrigo em um abraço apertado. O empresário o envolveu, segurando-o com força, deixando suas próprias lágrimas finalmente caírem livremente. A cena era de partir o coração. Câmeras capturavam cada momento, transmitindo para milhões de lares pelo Brasil inteiro. Não havia um olho seco na plateia. Até jornalistas endurecidos limpavam discretamente o rosto. Quando finalmente se separaram, Rodrigo se levantou ainda segurando a mão de Lucas. A partir de hoje, continuou ele, Lucas terá tudo o que merece e que sua maravilhosa mãe, que, infelizmente já não está mais entre nós, sonhou para ele. Ele terá educação, moradia, oportunidades. Ele será protegido e cuidado não por caridade, mas porque ele provou, através de suas ações desinteressadas, que é digno de todas as bênçãos que a vida pode oferecer. O auditório explodiu em aplausos. Era uma ovação de pé, espontânea e calorosa. Todos estavam de pé, batendo palmas, muitos ainda chorando. Era um momento de catarse coletiva, de alívio por ver que ainda existia justiça no mundo, que o bem podia vencer o mal. Rodrigo deixou os aplausos continuarem por alguns minutos antes de pedir silêncio novamente. Quanto àqueles que conspiraram contra mim, disse ele, olhando diretamente para Fernanda e Gustavo. Eu não busco vingança, busco justiça. Todas as evidências que apresentei aqui hoje foram entregues às autoridades competentes. Não sou eu quem decidirá o destino de vocês. Será a lei. Mas quero que saibam que, apesar de tudo que fizeram, eu os perdoo. Porque aprendi, através do exemplo de Lucas, que guardar ódio no coração só envenena a nossa própria alma. Fernanda finalmente ergueu o rosto. Estava destruída, sua maquiagem borrada pelas lágrimas, todo aquele verniz de sofisticação completamente desfeito. Gustavo nem conseguia olhar para o irmão. Mantinha a cabeça baixa, os ombros curvados em derrota. Seguranças já estavam se movimentando em direção a eles. Investigadores que haviam recebido previamente as evidências estavam presentes no evento, prontos para agir. Não haveria fuga, não haveria escapatória. Rodrigo continuou, sua voz agora mais suave, mais reflexiva. Esta experiência me mudou profundamente. Me mostrou que eu havia perdido o rumo do que realmente importa. Eu estava tão focado em construir um império que esqueci de construir conexões humanas verdadeiras. Rodeei-me de pessoas que estavam interessadas no que eu tinha, não no que eu era. Ele apertou a mão de Lucas.
Mas este menino me ensinou novamente o valor da compaixão, da bondade desinteressada, da lealdade verdadeira. E por isso, a partir de hoje, minha vida e meu trabalho terão um propósito diferente. Rodrigo fez uma pausa, deixando que todos absorvessem suas palavras. Vou reconstruir a Tavares Incorporações sobre novos princípios, transparência absoluta, responsabilidade social real, não apenas marketing. E vou criar uma fundação dedicada especificamente a ajudar crianças em situação de rua, crianças como Lucas, que merecem oportunidades, mas que a sociedade esqueceu. Mais aplausos, mais lágrimas. Era um momento histórico, não apenas pela revelação da conspiração, mas pela promessa de transformação genuína. Rodrigo concluiu sua fala olhando diretamente para as câmeras, sabendo que milhões estavam assistindo. Se há algo que eu quero que vocês levem desta história, é isto. Nunca subestimem o poder de um ato de bondade. Lucas me salvou com um gesto simples, movido apenas por compaixão. E esse gesto não só salvou minha vida, mas transformou completamente quem eu sou. Cada um de nós tem o poder de fazer diferença na vida de alguém. Cada um de nós pode escolher ser a luz na escuridão de outra pessoa. E eu prometo, do fundo do meu coração, que vou dedicar o resto da minha vida a honrar o presente que Lucas me deu, o presente de uma segunda chance. Ele fez uma reverência, segurando Lucas ao seu lado. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Pessoas choravam abertamente, aplaudiam com força, gritavam palavras de apoio e encorajamento. Nos dias que se seguiram, a história de Rodrigo e Lucas dominou todas as manchetes. A gravação da conferência se tornou viral, compartilhada milhões de vezes nas redes sociais. O país inteiro debatia sobre valores, sobre o verdadeiro significado de família, sobre como o poder e o dinheiro podem corromper até os laços mais sagrados. Fernanda e Gustavo foram formalmente acusados. As evidências eram tão contundentes que não havia possibilidade de defesa real. Carlos também foi preso, capturado no interior, onde achava que estava seguro. Os três enfrentariam julgamento pelos seus crimes, e a justiça seguiria seu curso. A Tavares Incorporações passou por uma reestruturação completa. Rodrigo assumiu novamente o controle, mas desta vez com uma visão completamente diferente. Implementou políticas de transparência sem precedentes no mundo corporativo brasileiro. Criou programas de responsabilidade social que realmente faziam diferença, não apenas existiam no papel. E a fundação que prometera criar, batizada de Instituto Esperança Lucas, tornou-se realidade em tempo recorde. Começou atendendo 50 crianças em situação de rua, oferecendo abrigo, educação, apoio psicológico e capacitação profissional. No primeiro ano, esse número cresceu para 200 crianças. No segundo ano, 500, e continuava crescendo. Lucas, por sua vez, floresceu em seu novo ambiente. Rodrigo não o adotou oficialmente através de papéis e tribunais. Aquilo parecia frio demais para o vínculo que compartilhavam. Mas na prática, em todos os aspectos que realmente importavam, Lucas era seu filho. Morava na casa de Rodrigo, estudava na melhor escola particular de São Paulo, tinha todas as oportunidades que sua mãe havia sonhado para ele. Mas o mais importante era que Lucas mantinha sua essência. Ele não se deixou corromper pela riqueza súbita. Continuava sendo aquele menino bondoso e compassivo. Visitava regularmente o Instituto Esperança Lucas, conversava com outras crianças em situação de rua, compartilhava sua história para inspirá-las. Ele entendia de uma forma que poucos conseguiam que havia recebido uma oportunidade extraordinária e sentia a responsabilidade de honrá-la ajudando outros. Rodrigo observava o crescimento de Lucas com um orgulho que jamais pensou ser capaz de sentir. Via o menino estudando dedicadamente, fazendo amigos genuínos, sonhando com um futuro brilhante. E todas as noites, quando ia dormir, agradecia silenciosamente àquela criança extraordinária que o havia salvado não apenas da morte física, mas também da morte espiritual que havia começado a consumi-lo. Eles mantiveram o hábito de, uma vez por mês, voltarem juntos àquela bodega abandonada.
Já não era mais um local de abandono e esquecimento. Rodrigo havia comprado o terreno e o transformado em um centro comunitário, oferecendo serviços gratuitos para a população mais necessitada do bairro. Mas ele fez questão de manter uma parte da construção original, preservada como estava, como um memorial daqueles dias difíceis, mas transformadores. Era ali que os dois se sentavam, geralmente em silêncio, apenas absorvendo o significado daquele lugar. Era ali que haviam se encontrado, duas almas perdidas que se salvaram mutuamente. Era ali que havia começado uma amizade improvável que se tornara uma família verdadeira. Em um desses encontros, quase um ano após aquela conferência histórica, Lucas olhou para Rodrigo e fez uma pergunta que vinha guardando há tempos. Você acha que sua vida seria melhor se nada disso tivesse acontecido? Se a tentativa de tirar sua vida nunca tivesse sido feita? Rodrigo pensou por um longo momento, antes de responder. Era uma pergunta complexa, carregada de camadas de significado. Não, respondeu ele finalmente. Não acho, porque se nada disso tivesse acontecido, eu provavelmente continuaria vivendo aquela vida vazia, cercado de pessoas falsas, completamente desconectado do que realmente importa. Eu nunca teria te conhecido. Nunca teria aprendido as lições que aprendi. Nunca teria me transformado na pessoa que sou hoje. Ele colocou a mão no ombro de Lucas. Aquela experiência terrível me deu o maior presente que eu já recebi. Você. E através de você, redescobri minha própria humanidade. Lucas sorriu. Aquele sorriso tímido, mas genuíno, que Rodrigo havia aprendido a valorizar tanto. Minha mãe costumava dizer que às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam para que coisas boas possam nascer. Acho que ela estava certa. Rodrigo acenou, sentindo os olhos arderem com lágrimas, que não tinha mais vergonha de deixar cair. Sua mãe era uma mulher muito sábia, Lucas, e ela criou um filho extraordinário. Eu só desejo que ela pudesse ver o homem incrível que você está se tornando. Eles ficaram ali por mais algumas horas, conversando sobre tudo e nada, planejando o futuro, lembrando do passado, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. Quando finalmente saíram, o sol já estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. E enquanto caminhavam juntos de volta ao carro, pai e filho não por sangue, mas por escolha e amor, Rodrigo pensou em como a vida era estranha e maravilhosa. Como os piores momentos podem levar aos melhores. Como a escuridão mais profunda pode revelar a luz mais brilhante. Como um ato simples de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas criar ondas de transformação que tocam incontáveis outras pessoas. Fernanda e Gustavo haviam tentado tirar tudo dele. E, ironicamente, ao fazê-lo, haviam lhe dado algo que todo o seu dinheiro e poder nunca conseguiram comprar. Uma família verdadeira, um propósito real e uma vida que valia a pena ser vivida. A história de Rodrigo Tavares e Lucas Silva, como os jornais começaram a chamá-los, tornou-se lendária. Foi tema de documentários, artigos, até de um filme que arrecadou fundos para o Instituto Esperança Lucas. Mas para os dois protagonistas, não era uma história. Era simplesmente suas vidas, entrelaçadas de forma inesperada, mas profundamente significativa. Anos depois, quando Lucas já era um jovem adulto estudando medicina com o objetivo de ajudar comunidades carentes, ele olharia para trás e entenderia completamente a magnitude daquilo que havia acontecido. Não apenas salvara um homem naquela noite chuvosa, havia salvado a si mesmo também, tirando-se de um futuro potencialmente sombrio e abrindo as portas para possibilidades que jamais imaginou serem possíveis. E Rodrigo, assistindo Lucas se formar, vendo-o se tornar o médico compassivo e dedicado que sonhava ser, sentia seu coração transbordar de gratidão. Gratidão por aquele menino extraordinário, gratidão pela segunda chance que a vida lhe dera, gratidão por ter aprendido, mesmo que da forma mais dolorosa possível, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está enquanto ela possui, mas enquanto ela está disposta a dar. A bodega onde tudo começou permaneceu como um lembrete físico daquela transformação. E nos dias em que tanto Rodrigo quanto Lucas sentiam-se sobrecarregados pelos desafios da vida,
Era para lá que retornavam. Sentavam-se no mesmo canto onde Lucas havia cuidado de Rodrigo durante aquelas primeiras noites terríveis e lembravam-se de que haviam sobrevivido ao pior. E se haviam sobrevivido àquilo, poderiam sobreviver a qualquer coisa. Porque no fim aquela história não era sobre traição ou vingança, era sobre redenção. Era sobre como o amor e a bondade podem surgir nos lugares mais improváveis. Era sobre como uma criança sem nada ensinou a um homem que tinha tudo sobre o que realmente importa. E essa lição, transmitida através do simples ato de uma criança ajudando um estranho em uma noite chuvosa, ecoaria por gerações, inspirando incontáveis outras pessoas a escolherem a compaixão em vez da indiferença, a bondade em vez da crueldade, o amor em vez do egoísmo. O império de Rodrigo Tavares continuaria existindo e prosperando, mas agora construído sobre alicerces completamente diferentes, e ao lado dele, guiando suas decisões, lembrando-o sempre do que realmente importa, estaria Lucas, o menino que salvou muito mais do que uma vida naquela noite de chuva. Porque às vezes, a verdadeira fortuna não está nos cofres de um banco. Está nas conexões que fazemos, nas vidas que tocamos, no amor que compartilhamos. E nesse aspecto, Rodrigo Tavares se tornara o homem mais rico do mundo.